Imaginem vocês saindo daqui deste evento, hoje, deste maravilhoso evento que a gente está vivendo aqui. Porém, só chegarem em casa daqui a 4 anos. E, por sorte, vocês vão assistir a semifinal com o Brasil lá. Seria fantástico, né? Mas, de certa forma, sua casa vai estar uma bagunça. E vai ter vários estados sinistros que sua casa pode estar. Normalmente, como é que você consegue descobrir qual é o cômodo que está mais sujo na sua casa? Você sai caminhando, cômodo a cômodo, até tentar descobrir. Uma tarefa difícil, em alguns casos, pode até ser bem trabalhosa. Agora imagine que sua casa passe por um fenômeno de transformação cientificamente misterioso, que no momento que você fecha a porta da sua casa, você consegue observar vários estados de forma simultânea. E, de certa forma, conseguir encontrar o cômodo que está mais sujo, poupando tempo. Curiosamente, estamos passando por esse momento, onde os princípios que a gente está falando aqui são bem similares à computação quântica. Agora imagine o Brasil sendo essa casa e utilizando desses benefícios. Seria fantástico. Porém, temos que ter alguns alertas para poder utilizar desse benefício. As tecnologias que conhecemos de computação estão mudando de forma radical. A computação passa também a ser quântica. Porém, quando a gente coloca na tela o nome computação quântica, chega a assustar. Por quê? Computação também assusta. Porque tem vários outros bloqueios de computação, é difícil, tem muita matemática, muita programação, mas não necessariamente. E aí, antes de falar da computação quântica, vamos falar da computação, né, que, de certa forma, está presente em vários aspectos do dia a dia. A gente utiliza a computação para assistir filmes por trás do tablet, celular, relógio, tem um computador ali, a gente utiliza para locomoção diária, utiliza também para ser diagnosticado, para tirar fotos, né? Acho que a revolução da foto não envelhecer, acho que todo mundo já pegou aqui, né? Certo? E a gente está falando do setor industrial. A indústria utiliza muito a computação. Normalmente você não vê, mas os produtos que você consome utilizou muito a computação. Outro aspecto principal é que trabalhadores de várias áreas utilizam o computador como ferramenta. Não tem como escapar. E aí está tudo virando smart. Smart home, smart car, aí vem smartwatch, né? Tudo está virando smart. A gente só tem que lembrar um pouquinho que o smart tem que ser os seres humanos, né? Então a gente não pode tirar nunca esse efeito nosso. Dentro desse processo, quando é que a gente percebe que a computação está presente no nosso dia a dia? Quando ela não funciona. Você, normalmente na fila do supermercado, o que é que acontece? A mulher chega e diz: o sistema está fora do ar. Então você sai sem comprar. Sai chateado, inclusive, com o próprio sistema. Agora, percebam, né? Se a computação falha e você percebe, então tem o quê? A computação está muito presente no nosso dia a dia. Então, estabelecimentos fecham, você pode ficar sem trabalhar, sem se locomover e vários outros aspectos. Isso mostra um pouco do quanto o legado da computação está inserido no nosso dia a dia. Agora, vamos imaginar, mais uma vez, se a gente conseguisse ter aí que voltar para a época da calculadora. Você conseguiria fazer tudo que você consegue fazer no trabalho hoje? Acredito que não, porque o volume de coisas e a complexidade aumenta cada vez mais. E foi um desses motivos que motivou a gente crescer a capacidade computacional ao longo dos anos. Se a gente for pegar o que é que temos atualmente, é totalmente diferente do que era antigamente, certo? Por exemplo, a gente temos aí, o computador era mecânico, as engrenagens faziam a conta. Logo em seguida, eles passaram a ser por válvulas. A válvula, para quem não conhece, parecia uma lâmpada incandescente, só que ali dentro é que faziam as contas. E aí, nessa época, curiosamente, foi que inventou o bug. As mariposas entravam próximo das válvulas, a válvula explodia e causava o bug, tinha que voltar toda a computação. Mas aí veio a geração que estamos hoje, a geração dos circuitos integrados de transistores, que é o que está presente na palma da mão de todo mundo. Na palma da mão, no braço, no relógio, vários outros aspectos. Aí vem uma pergunta curiosa. A computação, ela evoluiu para quê? Qual era o propósito? Será que para ficar fácil e você postar um selfie perigoso nas redes sociais? Não necessariamente. Isso pode ter sido uma consequência. Certo? Então,
se a gente observa esses aspectos, a gente vai num ponto bem importante. A computação, ela foi motivada para poder fazer muitos cálculos que a capacidade humana não conseguia fazer, ou você tinha que gastar muito quadro, ou muito papel. Certo? E aí vem quais são os motivadores, né? Para assistir a Copa, a gente utilizou satélites que foram lançados via foguete. Botamos o homem na Lua. Fazemos cálculo de sequenciamento genético. DNA, inclusive. E estamos calculando o clima, que cada vez fica mais maluco, né? Então, a gente não tem como observar. E saber se a gente vai poder usar do planeta Terra daqui a 200 anos. A gente está falando nem de 2.000 anos para frente, certo? Dentro desses aspectos, o que é uma coisa que é fantástica? É a incessante capacidade por mais cálculos. De onde vem isso? Desvendar os mistérios da humanidade. E, por exemplo, quais são esses mistérios? Hoje, calcular via simulação vacinas mais rápido do que as mutações da Covid já é uma questão de sobrevivência. Agora, como é que é feito hoje isso? Supercomputadores. Eles têm uma capacidade paralela. O que é que significa isso? Você tem um monte, uma pilha de coisas para fazer, você divide em vários pacotinhos. No momento que você faz mais pacotinhos por vez, você consegue diminuir o tamanho do monte. Certo? Esse computador aqui, por exemplo, ele consegue fazer 1 quintilhão de operações por segundo. 1 quintilhão, se você for contar 1 até 1 quintilhão, você vai gastar no mínimo 500 anos. E ele faz somente em 1 segundo. Hoje, no Brasil, também tem os supercomputadores, no Senai Cimatec, a qual eu faço parte, e também no LNCC. E aí tem uma pergunta curiosa. Essa capacidade que a gente tem no mundo inteiro hoje é suficiente para resolver todos os problemas? Não, e também nunca será, tá certo? Por quê? A gente já observa que, por mais que a capacidade tenha crescido ao longo dos anos, é muito difícil acompanhar a demanda. A demanda tem um instinto faminto. A cada nova descoberta gera nova descoberta. E também porque a capacidade computacional ela não consegue crescer tanto. Por quê? Porque a gente dependia do quanto os chips conseguiam diminuir. E a gente está num sistema que não consegue diminuir mais. Isso significa o fim? Daí vem o ponto, onde a gente entra, onde as tecnologias quânticas têm a ver com isso. As tecnologias quânticas eram, ou ainda são, dos mistérios a serem desvendados. Porém, nos últimos anos, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente conseguiu prototipar e a tecnologia quântica de computação passar a ser uma alternativa para continuar crescendo a capacidade computacional. Temos uma saída. Para ficar mais fácil, os computadores quânticos, eles já existem. Eles têm um formato um pouco diferente, mas o que diferencia, de fato, dos outros computadores que vocês viram é toda essa engenhosidade que é necessária. Por quê? Para você utilizar do benefício, é necessário encontrar os fenômenos quânticos e estabilizá-los. Então, tem várias disciplinas multidisciplinares aí que têm que ser montadas. Exemplo, fabricar circuitos. A gente consegue fabricar em vários fenômenos, íons, fótons, supercondutores, e assim vai. Estabilizar, em alguns casos, precisa de temperaturas criogênicas, temperaturas mais frias do universo para poder manter essa estabilidade. E também aplicações. Essas aplicações ainda estão em desenvolvimento. Algumas, como é o caso do setor financeiro, já começaram essa empreitada e podem tirar proveito e vocês nem perceberem nos próximos anos. E aí, falando do hardware, vamos falar como a gente consegue tirar proveito disso. Vou tentar ser bem prático, não vou entrar em vários detalhes, mas acho que praticamente todo mundo já ouviu falar de bits, né? Seja direto ou indiretamente. 0 significa desligado, 1 significa ligado. E, nesse princípio da computação clássica, ou você tem 0 ou você tem 1, você nunca tem os dois simultâneos. Na computação quântica, tem um fenômeno chamado superposição, que consegue ter os dois estados de forma simultânea. Parece mágico, mas é comprovado cientificamente. E daí, vamos pegar o exemplo parecido com o da casa, que é um do labirinto. No momento que você tem uma decisão, você escolheu a decisão errada, você vai ter que iterar várias vezes para tentar descobrir onde é que está a solução do labirinto. Na computação quântica, no momento que você tem uma decisão, você consegue observar os estados de forma simultânea, seja aquele que vai dar certo, ou seja aquele que vai dar errado. E aí você consegue somente em uma tentativa resolver os problemas. Agora imagine isso na capacidade computacional. Isso traz um espaço teórico exponencial. Você consegue crescer a capacidade.
Então, se a gente consegue crescer a capacidade, a gente pode tentar acompanhar a então demanda e tentar continuar viabilizando a computação para os próximos 50 anos. Agora, por que a curva ainda não está exponencial? Porque a tecnologia de computação quântica ainda está em desenvolvimento. E aí, por que eu devo me importar? Isso vai ser introduzido aos poucos na vida de vocês. Vocês podem resolver problemas de busca. Imagine buscar vários sensores de agricultura, de IoT espalhados pelo mundo, de uma forma mais rápida. Poder fazer problemas de combinação, logística, roteirização. Poder também fazer itens de inteligência artificial, que todo mundo já ouviu falar e utiliza todos os dias. O poder de computação é tão grande, mas tão grande, que você consegue quebrar ou fatorar as senhas que você tem no banco hoje. Isso gera logo um alerta de cara, né? Mas, ainda como a tecnologia está em desenvolvimento, não precisa se preocupar por enquanto, tá certo? E o Brasil? O Brasil tem desafios únicos, gente. Do ponto de vista de indústria, agroindústria, vários itens que somos líderes, petróleo, energia, e a gente não pode ficar de fora dessa revolução. E também porque todo esse processo de reobservar como podemos fazer a computação vai gerar um pool de talentos e vai garantir que eles se fixem no Brasil, evitando a evasão que a gente tanto ouviu falar. E nos posicionarmos também como nação, porque no momento que a gente consegue trazer aí esse processo de computação, comunicação e criptografia, a gente consegue se garantir como nação, por estar aí conseguindo proteger os nossos dados, que valem muito dinheiro. Então, é questão de soberania, estratégia e posicionamento. Vejam que os exemplos que eu estou trazendo aqui são mais para tentar ilustrar que o que está em jogo aqui é o futuro da ciência e tecnologia. É o futuro da ciência e tecnologia, com o Brasil na ponta disso. Então, a gente tem que fazer a computação quântica funcionar para poder tirar desse benefício. Vejam, alguns pontos principais que a gente tem que estar observando. As tecnologias quânticas estão aí, são a realidade, porém elas não estão prontas. Elas vão ficar prontas daqui a uns 10 anos. Então, o momento certo da gente começar a emergir é agora. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar e desenvolver, aprender junto. Porque se a gente esperar para daqui a 10 anos, a gente já vai estar tarde. Vamos ter que pagar uma conta muito cara por não estarmos desenvolvendo aí desde o início. Então, como é que se faz isso hoje? Além da academia que fortalece a ciência e tecnologia no Brasil, tem que também a sociedade entender isso. Não necessariamente que todo mundo vai sair daqui como vou programar computador quântico, não. Mas que consiga motivar as pessoas que estejam fazendo isso. Tira aquele mistério de que computação quântica é diferente, é difícil, e assim vai. Mas tem que também ter, olhar, políticas públicas, startups, motivar essa nova galera que está vindo aí, para poder explorar isso, as empresas, financiamentos. Então, tem todo um ecossistema. É uma tarefa difícil. E o mais importante dentro disso tudo é o quê? Ainda dá tempo para a gente entrar e poder progredir na computação quântica. O momento certo é agora. E computação quântica, gente, é computação de todo mundo, para todo mundo, e vai estar presente em vários aspectos. E aí, digo com certeza, vai poder mudar a vida de todos vocês e deixar um legado bastante importante.